Bem, pessoal, boa noite. Para mim, boa noite. Para vocês, boa tarde, noite aí no Brasil, né? São 18 horas, horário de Brasília, né? E de Curitiba, que é a nossa sede. Eu estou falando aqui de Lisboa, eu estou passando aqui um período de estágio sabático na Universidade de Lisboa. Eu tive que me afastar aí para uma questão de 2 semanas, estou aqui, mas estarei, né, ajudei a preparar o curso junto com a professora Ana Paula, né, com a tutoria que nos ajudou bastante, aí a Tawane e também a Karine. Então, eu sou Carlos Sanqueta, né, vocês já me conheceram pelas videoaulas, né, pelas aulas que foram gravadas, né, e que vocês assistiram, pelo material de apoio, enfim, pela plataforma que o curso proporciona a vocês. Bom, então, o objetivo dessa nossa conversa aqui é a gente poder destacar alguns pontos, né, do nosso primeiro módulo, do nosso curso de extensão universitária, né, Inventário de Florestas Nativas, com ênfase para o licenciamento e para o manejo florestal. Então esse curso foi elaborado para aqueles profissionais, estudantes, técnicos, consultores, enfim, profissionais da área e também aqueles interessados em atuar na área que ainda não atuam. Então, todos os profissionais afins a essa atividade, com certeza tem uma fonte importante de informações para desenvolver atividades relacionadas ao inventário florestal, ao seu planejamento, a execução em campo, né? A análise, processamento dos dados, ao uso das técnicas, né? A elaboração de trabalhos profissionais nessa área do inventário florestal, focado agora, né, nesse caso em particular do nosso curso aqui, para as florestas nativas. Então, nós temos outros cursos, né, de inventário de florestas plantadas, né? Enfim, outros âmbitos. Esse curso é direcionado para o inventário das florestas nativas, né? Então nós elaboramos o curso em 2 módulos, conforme vocês já sabem, né? Temos um primeiro módulo, vocês lembram bem, né, do material que foi disponibilizado a vocês, né? Nesse primeiro módulo, então, nós tratamos de uma introdução e conceitos sobre inventário florestal, né, que é bem importante entender esses conceitos, é fundamental, né? É importante que vocês tenham em mente muito claramente esses conceitos, a classificação dos inventários florestais, que tipos de inventários florestais nós desenvolvemos, né? E também para que vocês entendam como planejar e fazer a gestão de um inventário florestal. Então, nesse primeiro módulo nós vimos essas duas coisas, né, esses 2 aspectos, esses 2 pontos. Vimos também, aí vocês já viram com a professora Ana Paula, né, o mapeamento no inventário florestal, que vocês vão ter a oportunidade também de interagir com ela sobre esse assunto, que é muito importante, né? Não há um bom inventário sem mapeamento. Praticamente todo inventário tem um mapeamento. Depois vocês viram um item 4, dentro desse primeiro módulo, ainda mensuração florestal. Todas as atividades, todos os aspectos relacionados às medições florestais. Então, vocês viram isso também com a professora Ana. Na sequência, vocês tiveram aulas sobre tecnologias de detecção a laser, que é uma tecnologia nova que está chegando e que veio para ficar também aplicada aos inventários florestais. Muitos inventários são feitos hoje de uma maneira e no futuro, com o avanço tecnológico, passarão por modificações, por evoluções. Então é muito importante também entender essas tendências, essas técnicas, conforme vocês viram aqui no nosso curso. E por fim, nesse módulo, vocês tiveram noções ainda introdutórias, vocês vão ver mais para frente muito mais detalhes, né, sobre as questões relacionadas à amostragem aplicada ao inventário florestal. Nós não podemos fazer inventários florestais, via de regra, sem usar alguma técnica de amostragem, a não ser no caso do censo, que também, né, é um tipo de amostragem a 100%, e que nós vamos detalhar ainda o censo, outros aspectos calculatórios da amostragem no módulo 2. Nesse primeiro módulo, então, nós abordamos isso. Agora, na sequência, você vai ter a oportunidade, né, de ver os outros, né, aspectos do nosso curso. Análise estatística do inventário florestal é um módulo bastante carregado de informações, de conteúdo, e muito importante, né, do ponto de vista da engenharia, né,
do inventário florestal. Verão também modelagem aplicada ao inventário florestal, com a professora Ana. Automação e processamento de dados, também com ela. O relatório do inventário florestal, eu vou falar desse produto fundamental, indispensável, que é o relatório do inventário florestal. Vocês vão ter a oportunidade, então, de aprofundar, né, com conhecimentos e ter a base, né, para poder elaborar bons relatórios de inventário florestal. E depois, os últimos 2 temas que nós vamos tratar aí, nesse segundo módulo, que vocês vão ter a oportunidade de ver na sequência, as particularidades dos inventários de florestas nativas para o manejo florestal e também para o licenciamento. Em 2 tópicos bastante práticos, né, bastante direcionados a esses 2 assuntos que são objeto também do nosso curso, objeto do nosso curso como foco, né? Pois bem, vocês receberam também o livro, né, Inventários Florestais, Planejamento e Execução, da nossa autoria, e que vocês têm aí como um material, como um livro-texto, né, para vocês poderem usar em qualquer momento, tá bem? Bom, então, hoje o nosso encontro aqui, né, visa exatamente vocês tirarem dúvidas, né, poderem esclarecer questões que não ficaram suficientemente claras para vocês, né, pontos de interesse, né, e que vocês podem agora, nesse momento, tirar aqui, né, suas dúvidas. As perguntas todas direcionadas aí, né, que chegarem até mim, eu vou respondendo a vocês na sequência, tá bem? Todos os pontos, não sei se vocês estão me vendo, deixa eu ver se eu pego aqui as perguntas que estão chegando, às vezes demora um pouquinho, tem um pequeno retardo, né, na internet, mas a gente vai conversando aí. Pois bem, vamos ver aqui. Está vindo aos pouquinhos, né? Tem que dar uma atualizada sempre, de tempos em tempos, aqui na tela, para que os textos que vêm da tutoria funciona assim, né? Vocês sabem, né? Vocês mandam as perguntas, nós vamos, através da tutoria, moderando, né, essas perguntas e para que cheguem, né, no tempo certo e também eu possa respondê-las, né, adequadamente. Então, mandem suas perguntas, tirem as suas dúvidas, aproveitem agora porque nós temos aí 1 hora para conversar. Tudo que vocês tiverem de dúvida, né, tudo que vocês puderem perguntar, né, nós estamos aqui prontos. Eu e também depois a professora Ana Paula estará disponível para que vocês possam tirar as suas dúvidas, colocar as suas críticas, suas observações, seus comentários, né, suas contribuições, tudo aquilo que vocês acharem que é pertinente sobre esse assunto, tá? Então, mande as suas dúvidas, suas perguntas, suas observações. Deixa eu conversar aqui um pouquinho com a Karine. Tudo bem? Ok. Pessoal, eu vou começar tudo de novo, então, tudo que eu havia falado, né, para poder dar sequência ao nossa aula ao vivo, ok? Bom, então, boa noite novamente, né? Eu sou Carlos Sanqueta, sou um dos professores do curso, juntamente com a professora Ana Paula. Nós estamos ministrando esse curso de Inventário de Florestas Nativas, o INVINAT. Nós dividimos o curso em 2 partes, né? Uma primeira parte que nós chamamos de módulo 1 e o módulo 2, né? A segunda parte. Pois bem, no módulo 1, nós abordamos uma introdução e conceitos em inventário florestal. É muito importante, né, essa introdução e entender os conceitos, porque essa base é fundamental para o entendimento dos demais aspectos, os demais pontos que são tratados no nosso curso. A base conceitual é muito importante. Depois nós vimos um dos pontos mais importantes também para o nosso curso, que é o planejamento do inventário florestal e também alguns aspectos relacionados à gestão econômica, financeira, administrativa, logística do nosso inventário florestal. Então vimos essas 2 partes, vocês tiveram a oportunidade de ver comigo essas 2 partes. Depois, um terceiro item, né, vocês
trabalharam aí com a professora Ana Paula o mapeamento no inventário florestal, que é muito importante também, porque não há um inventário bem feito sem um mapeamento. Na sequência, no item 4, vocês tiveram a mensuração florestal, todos os aspectos relacionados às medições florestais, as variáveis, diâmetro, altura, volume, etc. Todas as variáveis mais importantes do inventário florestal. Na sequência, viram aí tecnologias de detecção a laser, né? Como nós sabemos, né, as técnicas vão evoluindo, né, o conhecimento, a ciência, a tecnologia vai evoluindo e as diferentes tecnologias vão se tornando disponíveis para o nosso inventário florestal também. Então é muito importante nós sabermos como aplicar essas novas tecnologias. E vimos por último, né, neste módulo, a amostragem aplicada ao inventário florestal. Vocês tiveram noções, né, conhecimentos sobre a amostragem, que é uma das técnicas fundamentais para o inventário florestal. Pois bem, então, nesse primeiro módulo, vimos esses itens, né? Depois, no módulo 2, análise estatística do inventário florestal, vocês viram comigo, né? E depois, na sequência, tiveram aí 2 itens com a professora Ana, modelagem aplicada ao inventário florestal, isso que vocês vão ver na sequência, no módulo 2, automação e processamento de dados. E depois, relatório do inventário florestal, desse módulo 2, vocês verão na sequência, né? E os 2 últimos itens, as particularidades, as especificidades dos inventários de florestas nativas para o manejo florestal. E também o inventário, né, sob a ótica do licenciamento, né, florestal, ambiental. Tá certo? Então, nesse primeiro módulo, vocês já tiveram as aulas. Agora, no segundo módulo, vocês terão a oportunidade também de dar sequência a esses conhecimentos, aprofundando aqueles conhecimentos, aplicando mais esses conhecimentos em situações práticas também. Pois bem, vocês receberam o livro, né? Inventários Florestais, Planejamento e Execução, de nossa autoria, que também é um material de apoio, né? A base também está toda contida no livro. Vocês têm aí a apostila, né, do primeiro módulo já disponibilizada para vocês, né? Os exercícios e tudo mais, e o livro vem complementar esse material didático. Pois bem, então nesse primeiro módulo, né, nós tivemos essa divisão, né, em capítulos, em temas. Essa parte de introdução e conceitos de inventário florestal comigo, planejamento e gestão do inventário também comigo, mapeamento, mensuração e laser com a professora Ana e depois a amostragem também comigo. Então agora, nesse nosso encontro aqui, um dos objetivos principais é nós esclarecermos dúvidas, né? Captarmos as observações de vocês, as considerações que vocês têm, alguma contribuição, algum ponto de discussão com os colegas, enfim, tudo isso é alvo do nosso encontro aqui da nossa tarde e noite, né? Então, estou aqui com vocês exatamente para esclarecer todos os pontos que eventualmente ficaram, né, sem uma compreensão, né, nesse material que foi disponibilizado a vocês, tá? E também tudo aquilo que vocês tiverem interesse, curiosidades, particularidades que não foram abordadas com tanta profundidade que vocês queiram saber, né? Curiosidades do ponto de vista da execução no campo, no processamento de dados, tudo aquilo que vocês quiserem saber complementarmente, a gente vai estar aqui, né, disponível para poder ajudá-los, tá certo? Está indo agora? Nós tivemos alguns problemas técnicos de conexão, né? Está tudo bem agora? Deixa eu dar uma perguntada aqui para a tutoria se agora está tudo bem. Ok, então me parece que está tudo bem, a transmissão está boa, vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo, né? Isso é importante, eu ter o retorno aqui para eu saber se está tudo ok. Também que vocês mandem as perguntas, as dúvidas, as observações que vocês foram levantando ao longo, né, do estudo que vocês fizeram durante o nosso curso de extensão, para que a gente possa também enriquecer essa nossa conversa, né? Então eu vou ficar aqui disponível para que vocês possam me perguntando, tá? Como tivemos um pequeno atrasinho no começo aí, né, alguns probleminhas técnicos, não se preocupem, podem mandar as perguntas, aqueles que por alguma razão não conseguiram, podem mandar agora de novo, tá bem? Pois bem, nesse primeiro capítulo, então,
né, nessa introdução em conceitos de inventário florestal, vocês viram nessas aulas, né, para que servem os inventários florestais, né? A finalidade dos inventários florestais tem muitas aplicações, né, muitas situações que nós necessitamos realizar inventário florestal, seja para um caráter mais ambiental, mais produtivo, né, seja para conservação, manejo dos recursos florestais, para o licenciamento, para um âmbito empresarial, vários fins, né, do inventário florestal, né? Então essa é a nossa atividade aqui do inventário florestal, se dedica, né, a esses dois aspectos, o aspecto ambiental e o aspecto produtivo. Então nós vimos aí vários conceitos nesse sentido, né? Vários conceitos importantes sob a ótica do inventário florestal. Tá? Então fomos avançando nesses conceitos, né? Apresentando vários conceitos para que vocês tenham essa base, né? Muitos de vocês não tiveram a oportunidade de se dedicar com mais afinco, né, aos inventários florestais, então é muito importante ter essa base. Depois fomos estendendo, né, a outros conceitos, a outros tópicos do nosso curso, que a gente vai, na medida que também surjam as perguntas, vai dando prioridade, né? Bem, tem uma pergunta que chegou aqui: será disponibilizados modelos matemáticos para o cálculo do volume? Bom, para o cálculo do volume nós temos um, né? Já foi tratado de certa forma o assunto de maneira introdutória, mas veja bem, aqui no nosso inventário, né, nos nossos módulos, quando tratarmos de modelagem aplicada ao inventário florestal, vocês vão ver o quê? Modelos ipsométricos, modelos volumétricos, né, modelos de biomassa, modelos também de afilamento. Vocês vão ver vários tipos de modelos aplicados ao cálculo de volume e a outras variáveis. Então, nesse capítulo 8 do módulo 2, né, esse tema 8 do módulo 2, vocês vão ter esse assunto sendo tratado, né? Vocês viram, por enquanto, outros assuntos, né? Mas, com certeza, né, nesse capítulo, nesse tópico 8, vocês vão ter aí os modelos, tá bem? Pois bem. Tem uma outra pergunta que surgiu aqui. O seguinte: professor, pode comentar um pouco sobre as demandas por inventários na Amazônia? O que é mais comum, censo ou amostragem? É uma pergunta bem interessante, sabe? Se você estiver falando, por exemplo, de uma obra de engenharia, uma usina hidrelétrica, por exemplo, eu tenho um colega que trabalha em Rondônia, né? E trabalha com mineração, licenciamento para mineração, das usinas hidrelétricas, linhas de transmissão. Quando você está falando nesse aspecto, né, os inventários são muito mais por amostragem, né, porque você vai fazer uma amostragem, vai levantar aspectos fitossociológicos orientados para o licenciamento ambiental. Então, quando o enfoque é o licenciamento ambiental lá na Amazônia, você faz uma amostragem, tá? E as variáveis que você vai levantar, muitas dessas variáveis é para fins de determinar as grandezas florísticas fitossociológicas, né? A fitossociologia, a densidade, né? A frequência, a dominância, o valor de cobertura, o valor de importância, né? Mas também se pede aí volume, né? E outras variáveis assim. Então, normalmente, nesse aspecto, né, na Amazônia, mais direcionado à amostragem. Agora, quando vai se fazer o plano de manejo florestal sustentável, né, sustentável, que aí você faz normalmente um inventário preliminar de prospecção para saber do potencial da floresta. Você faz um inventário, digamos, mais por amostragem mais rápido, né, um pouco mais expedito, e depois nos POAs, né, nas unidades de planejamento operacional anual, né, você vai fazer o censo. Então, se o objetivo é manejo florestal, você faz uma amostragem preliminarmente e depois o censo, obrigatoriamente. Se você vai fazer um inventário para fins de licenciamento ambiental, na maior parte dos casos é por amostragem. Tá? A não ser que áreas muito pequenas ou áreas muito em particular que você vai fazer o censo. Tá certo? Então, as duas coisas são feitas. Tá? As duas coisas são feitas. As duas coisas são comuns, dá para dizer, né? As duas coisas são muito comumente aplicadas na Amazônia. E em outras áreas também, mas na Amazônia é desse jeito. Tá ok? Bom, a Rafaela pergunta o seguinte:
E fator de forma para diferentes tipologias? Bom, quando nós estamos calculando o volume, né, vocês vão ver um pouco mais sobre isso lá no módulo 2, ou muito mais sobre isso. Quando vocês querem calcular o volume, existem várias abordagens. A mais simples é o uso do fator de forma. Você quer calcular o volume de uma árvore, você calcula pela fórmula do fator de forma, que é π, diâmetro altura do peito, normalmente, né, para uma parte das florestas brasileiras, DAP. A 1,30 ao quadrado sobre 40.000, vezes a altura da árvore. Quando você não tem altura, você pode estimar com uma equação hipossométrica. Vezes o fator de forma que corrige o volume do cilindro para o volume da árvore. Esse fator de forma convencionou-se na Amazônia e em outras regiões também ser 0,7. Mas, normalmente, esse valor é bastante errático, né? Ele é bastante variável, né? Então é aconselhável você determinar o fator de forma. Nós estamos fazendo um trabalho recentemente e chegamos à conclusão que dependendo da tipologia é muito variável, dependendo da espécie é muito variável esse fator de forma. E usar um número tão genérico assim, 0,7, que vem lá do trabalho do Heinsdeck, uma década de 60, né? Então a tecnologia evoluiu, nós temos que evoluir também com os números. Então nós concluímos que usar 0,7 é um erro grande. Essa é a forma mais simples. Depois, a segunda forma que eu aconselho utilizar é o uso de equações de volume. Já temos aí, temos o trabalho do Cisneros, o trabalho do Brandão, né? Alguns trabalhos na Amazônia que já mostram, né, equações de volume para diferentes espécies, principais espécies comerciais da Amazônia. Aí, né? Esse do Cisneros em particular, né, é um trabalho que vocês devem conhecer, do Brandão de Moura, né? E também vocês que foram alunos de mestrado e são professores, né, também são colegas nossos aí, essas equações estão disponíveis na literatura, né, para a floresta amazônica. Para Cerrado também tem o pessoal da UNB, lá da Alba Rezende, que desenvolveu também, foi uma aluna orientada minha, né? Tem vários aí trabalhos no Cerrado, na Mata Atlântica. O que vocês precisarem de equações de volume para as diferentes tipologias, se não encontrar na internet, podem nos pedir. Então nós aconselhamos realmente que use preferencialmente equações de volume. Somente se não tiver equações de volume, use o fator de forma. E mesmo assim, de preferência, use o fator de forma para diferentes espécies. E quando não tem para diferentes espécies, pelo menos por classe de diâmetro. Então, usar um fator de forma para tudo 0,7 é um super erro. Né? E que muitas vezes os órgãos ambientais, ou até quem analisa o inventário, quem faz o inventário, não se dá conta. Então nós queremos qualidade, um trabalho de melhor qualidade. Tá? Então, Rafaela, eu diria, nós vamos abordar isso no próximo módulo, mas já antecipando essas diferentes abordagens de cálculo de volume aqui. No livro também tem sobre isso, mas aguarde um pouco mais o módulo 2 para que você possa adentrar um pouco mais nesse quesito, ok? Professor, comenta um pouco sobre amostragens para fins de conservação em florestas. Boa pergunta também, uma pergunta importante. Nós temos florestas, né, para diferentes fins. Eu acredito que nós podemos conservar manejando. Conservação, no meu entendimento, me corrija se eu estiver errado, né? Eu acredito que estou certo. Conservação é proteção da floresta, usufruto dos seus bens e serviços, né? O manejo faz parte do processo de conservação. Se você analisar um pouco mais a conservação sob a ótica da preservação, né, ou seja, do uso indireto apenas da floresta, né, sem usufruir dos seus produtos de uma maneira direta, então nós temos também muitas aplicações no inventário. Por quê? Porque para desenvolver um plano de manejo florestal, né, seja para o ecoturismo, seja para uma atividade de definição do zoneamento territorial, né, para levantamento de espécies que são invasoras, por exemplo, ou de espécies endêmicas, né? Tudo isso é muito importante no inventário florestal. Você levanta as variáveis. Por exemplo, participei de alguns planos de manejo, né, em unidades de conservação, que o objetivo não era comercial, era, vamos chamar de conservação, um fim conservacionista, preservacionista, né? E nós fizemos um inventário florestal com caráter um pouco mais fitossociológico, florístico, levantamos as principais espécies,
os indicadores de diversidade, né, florística, certo? Os quocientes de mistura, né, similaridade, equitabilidade, todas essas variáveis podem extrair do inventário florestal. O inventário florestal com uma boa identificação de espécies, aí que está o ponto, né? Sempre o inventário de nativos tem que ter uma boa identificação de espécies. Então, nesse caso, normalmente nós fazemos um inventário com parcelas menores, né? Se detalha mais, né, sobre o aspecto da regeneração natural, né, a estrutura horizontal e vertical da floresta. Vocês vão ver tudo isso ainda mais adiante. Tá? Nós ainda não abordamos isso. Né? Como eu disse, tem vários índices fitossociológicos, variáveis fitossociológicos, e nesses inventários para fins de conservação de florestas, essas variáveis, esses índices fitossociológicos são muito importantes. O valor de importância, o valor de cobertura, né? Posição sociológica, enfim, todos esses elementos são importantes. Os indicadores de diversidade, né? Então, o inventário florestal é a base, né, para fazer todas essas análises. E é indispensável ter uma boa coleta de dados, principalmente de florística, né, identificação, como eu disse, e também ter bons dados quantitativos, porque através dos dados quantitativos você consegue fazer uma série de análises, né, com caráter conservacionista, certo? Bem, tem algumas outras questões que vão chegando aqui. Outras questões. Diz o seguinte: professor, para que eu tenha um inventário florestal com finalidade ambiental em floresta umbrófila mista e densa em pequenas áreas, o censo é o mais recomendado? As duas formações, né, florestais ou fitofisionomias, a floresta umbrófila mista, que tem a ocorrência da araucária mustifólia e espécies associadas, e a floresta umbrófila densa, que faz parte principalmente da Serra do Mar, da costa litorânea, né, do Brasil, da Mata Atlântica, portanto, né, são fitofisionomias da Mata Atlântica. Para pequenas áreas, eu acredito que sim, principalmente nessas áreas próximas de centros urbanos, que tem os loteamentos, né, áreas que vão ser convertidas eventualmente em outros usos do solo, ou áreas que precisam ser consideradas dentro de um âmbito de compensação ambiental, ou de compensação de reserva legal. Esse tipo de circunstância, né, remete mais a um censo, né, principalmente com a localização espacial das árvores, né, dos indivíduos arbóreos, e também uma leitura, uma caracterização das espécies não lenhosas, né? Pode ser aí os fetos arborescentes, espécies palmeiras, né? Entre outros. Então, nós recomendamos sim em áreas pequenas, em áreas que têm um valor, né, ambiental muito grande, principalmente em áreas com interesse conservacionista, né? Eu acredito que o censo florestal é necessário. E já fizemos vários inventários assim. E muitas vezes é melhor fazer um inventário com censo do que fazer com amostragem. A amostragem não capta adequadamente as variações, né? Então, sempre que possível, desde que não seja muito oneroso, devemos pensar em usar o censo nesse tipo de área em particular. Claro, em áreas grandes, extensas, difícil acesso, como é o caso da Amazônia ou outras áreas assim, nós vamos imediatamente pensamos na amostragem, certo? Mas nesse caso que você citou, sim, o censo pode ser o mais recomendado. É uma questão de análise de custo-benefício e da possibilidade de aplicar uma ou outra técnica. Tá? Bem, tem uma observação interessante aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok, então vamos lá. Fiz um inventário florestal em uma área de 9 hectares. É uma área pequena, né? Vamos dizer assim, uma área pequena. Para uma área urbana não é uma área tão pequena assim, porque é uma área já respeitável. Mas para uma área, considerando o inventário florestal de classes nativas, via de regra não é uma área grande. E o cálculo do volume de lenha foi superestimado. Tá. Normalmente a superestimativa vem do quê? De alguma amostragem falha ou de alguma equação ou fator de forma. Coloquem aí o fator de forma também como uma fonte possível de superestimativa. Superestimamos a altura, superestimamos o diâmetro, se nós medimos incorretamente, isso é um pouco mais difícil. A altura até é mais provável. Mas o volume, se o fator de forma for usado 0,7
para florestas secundárias, não é 0,7, não dá 0,7, sempre é menor que 0,7. Tá? Então vai superestimar mesmo, né? Então pode ser uma fonte. Mas vamos seguir lá com a pergunta, com a observação do nosso colega. É comum em campo demarcar as parcelas onde há maior número de árvores? Não. Esse é outro ponto, né? Bem levantado por ti. Às vezes as pessoas, os técnicos, os profissionais, colocam as parcelas onde elas acham mais bonito, onde tem mais árvores, onde tem, né, uma maior quantidade de indivíduos. E isso não deve ser feito, né? Ou você faz o censo e mede tudo, aí onde tem clareiras vão ser mostradas as clareiras, onde tem uma concentração maior de árvores, você capta tudo, certo? Agora, se você vai fazer uma amostragem, inventário por amostragem, você vai plotar, alocar as suas parcelas somente nos locais que tem mais árvores, o que vai acontecer? Superestimativa, porque nos locais que tinha pouca árvore você não amostrou. Então a tua média, né, tua variável a levantada vai ser superestimada. Isso o que é? Isso é viés, né? Nós comentamos um pouco sobre esse problema. Tá? Então a amostragem, lembre lá, da validade estatística e representatividade amostral, né? São as marcas registradas de um bom inventário. Então o que nós temos que fazer é uma boa amostragem, ou um censo. Tá? Não é comum, não deveria ser comum, né, demarcar no campo locais onde maior número de árvores, nunca. Né? Vamos dizer o seguinte, vamos fazer uma analogia. Tem 10 pessoas, vocês todos aí, mais algumas pessoas. Cada um tem um pouquinho de dinheiro no bolso. Eu vou mostrar só aqueles que tem bastante. Eu pergunto, quem que tem bastante dinheiro no bolso? Aí os colegas mais ricos vão dizer, eu tenho 100 reais, eu tenho 200 reais. Eu não tenho nada aqui, eu não sou amostrado. Aí vai dizer que na média todo mundo tem 200 reais, 150 reais no bolso. E é verdade? Não é verdade, é superestimado. Então é a mesma coisa, né? Nós devemos ter uma amostragem representativa, captar as áreas que tem pouca ocorrência de árvores, tem bastante ocorrência de árvores, tem árvores grandes, tem árvores pequenas. E às vezes as pessoas pensam, vou colocar aqui a parcela nesse lugar porque aqui é bonito, aqui tem muita árvore, vai representar bem a realidade. Representa bem a realidade? Não. Mostra uma realidade enviesada. Tá? Então, nessas circunstâncias, em áreas pequenas, faz o censo e amostra a área que tem clareira, a área que tem concentração de árvore, área grande, área pequena. E se não, pega uma fotografia aérea, tenta delimitar as áreas todas e faz uma amostragem seguindo a técnica. Tá? Seja aleatória, seja sistemática, né? Conforme vocês viram aí nessa introdução, nesse primeiro tópico, no tópico 6, e a amostragem aplicada no inventário florestal, e usa as técnicas adequadas. Isso que é às vezes um vício, né, do profissional de querer colocar as parcelas em determinados locais que ele acha mais adequado, seja porque é mais próximo da estrada ou porque tem mais concentração de árvores, etc, etc. Isso é viés, essa tendência, isso é uma amostragem não representativa. Por isso que dá superestimativa. E dá mesmo, claro, né? Então, evitem fazer isso, tá bom? Bom, gostaria de saber com mais clareza como determinar entre o censo e a amostragem em áreas remanescentes de Mata Atlântica a fins de licenciamento, supressão. Bom, primeira coisa, né, o censo. Lembra aquelas circunstâncias que eu mencionei para vocês quando que a gente usa censo? Em áreas pequenas, áreas muito valiosas, né, seja do ponto de vista ambiental ou produtivo, né, as últimas perobas da região norte do estado do Paraná. Né? Os últimos Jequitibás lá da região sul de Minas Gerais, região de Cássia em Minas Gerais. Bom, são áreas que o censo justifica. Ou áreas muito pequenas, lá tem 5 hectares, 10 hectares, quem sabe, dá para fazer um censo. Uma área maior que isso fica bem difícil, a não ser lá na Amazônia, mas aí nós mostramos no censo só os grandes indivíduos. Aí o objetivo é outro, né? Então não vamos falar disso agora. Para fins de licenciamento, para fins de supressão, se a área, digamos, está próximo do centro urbano, é muito pequena, uma área muito pavimentada, digamos, tem lá 5 hectares, 10 hectares, até mais ou menos isso, não é uma regra, mas mais ou menos isso, pode dizer, vamos fazer um censo, porque fazer a amostragem não vai caber muita parcela, nós temos que fazer um certo número de parcelas, inclusive eu falei para vocês, né? Temos que fazer um cálculo de intensidade amostral, vocês vão ver isso um pouco mais para frente, né? Mais detalhadamente, mas não dá para fazer muitas parcelas numa área pequenininha, então fazemos o censo. Então eu diria, mais ou menos nesse tamanho, né? Não existe uma regra absoluta, vamos fazer o censo. Daí para frente, se é uma área maior, né? Não temos como fazer o censo, porque vai demorar e ficar muito caro,
é usar uma boa amostragem, uma intensidade amostral adequada, um método e um processo de amostragem adequados. Vocês vão ver mais detalhes ainda no módulo 2, que vai dar essa resposta com mais propriedade. E agora tem uma coisa bem importante nessa resposta, uma particularidade que é bem importante. Veja o que o órgão ambiental está pedindo. Se o órgão ambiental te diz que ele exige alguma coisa, digamos que ele exige o censo. Em alguns estados, às vezes, vem a menção. Áreas assim, é necessário o censo florestal com a plotagem das árvores num croquis ou num mapa. Bom, aí você tem que fazer. Então, uma das coisas fundamentais é seguir as instruções normativas do órgão ambiental que você está, do estado que você está atuando. Como técnica, né, o censo ele é defensável em determinadas situações. Seria o ideal, numa circunstância ideal, que nós fizéssemos o censo de em todos os inventários. Mas normalmente o inventário fica caro, é demorado, implica em erros não amostrais, porque você vai fazer muito trabalho, isso traz vícios. Né? Então é melhor fazer uma amostragem melhor do que um censo ruim, óbvio. Né? Então, numa situação ótima, o censo seria desejável. Se o teu contratante, se o teu órgão ambiental, se quem está pagando o inventário, que está exigindo o inventário, exigir o censo, faça o censo. Se você puder cobrar do teu cliente um censo, diga para ele, olha, eu vou fazer levantamento 100%. Mas isso nem sempre é viável, se torna caro. Né? Então, uma boa amostragem resolve. Então é isso. Tá? Nessas circunstâncias que você mencionou, né? Em áreas pequenas, fragmentadas com essas circunstâncias, o censo se aplica. Tá? Em outras, a amostragem. Como quase sempre uma das coisas que mais conta é a questão financeira, a amostragem sempre aparece como uma boa opção. Okay? Para áreas pequenas, até 1 hectare, fazer parcelamento em floresta ombrófila ou estacional representa de forma fidedigna a característica da floresta. Muitas vezes, áreas muito pequenas, é difícil fazer a separação de tipologias. Né? Até porque essa transição entre floresta ombrófila mista, por exemplo, floresta estacional semidecidual ou decidual, no caso de Santa Catarina, ela não ocorre assim, num hectare você nem vê isso, certo? Ela ocorre em quilômetros. Então, se diz, olha, aqui tem 1 hectare, é uma área pequenininha, metade aqui é floresta ombrófila mista, metade estacional. Isso não é possível. Ah, mas aqui tem mais espécies do que ali. Mas isso é uma ocorrência ao acaso dessas espécies. Na verdade, essas fitofisionomias, que é a floresta ombrófila mista, floresta estacional, se dá, né, mediante mapas fitogeográficos, localização das espécies, né, ao longo de um gradiente, né, geomorfológico, né, de clima e de geomorfologia, né, inclusive de solos, né, geopelológico. Né. Então, não é possível. Não é possível fazer essa divisão, né, de fitofisionomias em áreas tão pequenas. Diz aqui, para a supressão, o critério deve ser mais rigoroso, quando optar ou não pelo parcelamento. Esse parcelamento, dentro de uma área de hectares, como eu disse, é muito improvável de ser feito com precisão. Muito provável. Isso, para mim, não soa muito com muito sentido. Agora, digamos que você tem uma área, vamos colocar lá na região central do Paraná, uma área de floresta ombrófila mista, dali mais alguns quilômetros, 70 quilômetros mais a oeste, já começa a ocorrer a floresta estacional semidecidual. Bom, meio hectare aqui, meio hectare lá, vai dar 1 hectare, mas são áreas não contíguas. Obviamente você vai ter duas florestas distintas. Agora, na mesma área, no centro-oeste do Paraná, lá no centro do estado, dentro de 1 hectare, separar o que é floresta ombrófila mista e o que é floresta estacional, realmente me parece totalmente improvável, vou falar bem a verdade. Mas, professor, em alguns termos de referência, tem encontrado muitas solicitações para o cálculo do volume de copa. Certo? O que o professor acha sobre tal questão? Ele está falando sobre o cálculo do volume de copa. O volume de copa é difícil de ser quantificado. Nós precisamos de equações, né? Precisamos derrubar algumas árvores, muitas vezes, para construirmos equações, desenvolvermos equações. Na literatura não temos muitas equações. No Inventário Florestal Nacional, que foi feito lá na década de 1980, né,
para o Paraná, Santa Catarina e outros estados também, Rio Grande do Sul e outros estados também temos, tem equações de volume de copa, mas são poucos os trabalhos, muito poucos os trabalhos que versam sobre volumetria de copa. Então, é necessário muitas vezes e são poucas as equações, mas tem para algumas tipologias, nós temos sim da Mata Atlântica, algumas da Amazônia também, pouca coisa, né? Não temos cerrado alguma coisa, né? Mas falta para a maior parte das nossas tipologias florestais, fitofisionomias ou das formações florestais dos diferentes biomas brasileiros. Então a pergunta assim, o que o professor acha sobre tal questão, principalmente sobre a questão dessa medição em florestas nativas? Muito difícil, bastante difícil. A medição é muito difícil. Nós fizemos um levantamento recente em Rondônia, né? E levantar volume da copa é bastante complicado, né? Tivemos também experiência de trabalhar numa área de cerrado em Goiás, né? Muito difícil também. Mensuramos tudo, né, abaixo de 5 centímetros, acima, né? Acima de 5 centímetros na ponta fina, né? Na copa, no cerrado. Dá um trabalho danado, né? Mas isso vai gerar equações. É um trabalho um pouco mais uma pesquisa aplicada, né, ao inventário florestal. Então, eu diria, se possível, então use essas equações já disponíveis na literatura para não encarecer e dificultar muito a realização desses trabalhos, seja para licenciamento, para manejo florestal. Claro, se possível, seria desejável que construísse essas equações, né? Mas é algo muito caro, muito oneroso, muito trabalhoso e boa parte do volume de lenha, digamos assim, né, o volume lenhoso, né, que é objeto de supressão, vem da copa, em virtude da característica simpodial das nossas espécies, né? Temos aí uma copa que às vezes representa 2,5 vezes ou 3 vezes o volume do fústio, né? O chamado fator de expansão, né, da biomassa aí chega às vezes 2,5 vezes, 3 vezes em casos extremos, para árvores de médio porte, médio a pequeno porte, chega a isso. Em árvores grandes pode chegar 1,5 vezes, né? Menos às vezes, né? Depende do porte da árvore. Árvores muito grandes, claro, daí bem menos. O fústil é muito maior, né, em termos proporcionais de volume. Mas seja num caso ou em outro, cada vez mais isso é uma informação importante, porque no caso de licenciamento, e também aproveitamento comercial, no caso de lenha, uma boa parte desse volume, né, dessa biomassa está na copa. E nós não temos equações, né, para todas as circunstâncias, como eu falei para vocês. Mas eu acho muito importante que tenha, né, que haja investimento nisso, que haja esforços nesse sentido. Como eu disse para vocês, tem algumas equações, quem precisar, né, a gente pode, para determinadas situações, pode indicar, né, equações de copa. Mas nós temos carência de boas equações de copa, até porque não existe assim uma correlação tão forte, né, do volume de copa, o volume da copa, né, com o volume do fústio. Então, às vezes, se mede o diâmetro, né, da altura e quer estimar o volume de copa e a estimativa não fica muito boa exatamente pela baixa correlação. Okay? Eu acho um tema importante, um pouco espinhoso. Existe tamanho ideal de unidades amostrais para floresta estacional semidecidual? Já fizemos estudos sobre isso, né? Os indicativos mostram por volta de 1.000 metros quadrados, né? Obviamente depende do objetivo. Se o objetivo é mais quantitativo, né, como o volume, né, as variáveis quantitativas, o volume, a biomassa, a área basal, essas variáveis quantitativas, por volta de 1.000 metros quadrados seria um tamanho aceitável, um tamanho adequado, né? Agora, se você quiser uma precisão dos indicadores fitossociológicos, já tem trabalhos mostrando o trabalho de Bonetes, né, lá na Flora de Chapecó. Tem 3 barras, que ele desenvolveu alguma coisa que chama Chapecó também, e outros trabalhos similares que mostram que nós precisaríamos muito mais, né, uma maior intensidade amostral para retratar bem os indicativos fitossociológicos. Então, assim, em linhas gerais, para responder, dá para dizer que 1.000 metros quadrados, 20 por 50, aquele tamanho que eu mencionei também para vocês,
é um tamanho bom, né, para essa circunstância. Serve também para floresta umbrófila mista, para floresta umbrófila densa. Esse tamanho é um tamanho bom. Tá? Para a floresta amazônica já não é um tamanho muito adequado para a maior parte dos casos. Tá? Ok. Dando continuidade à pergunta feita com exemplo no inventário de 9 hectares superestimativa, nesse caso a alocação das parcelas de serem em fitofisionomias mais parecidas o possível. Nesse caso de alocação das parcelas deve ser em fitofisionomias mais parecidas o possível, porque já vi na prática erros muito altos quando as parcelas se diferenciam muito. Qual é a melhor forma de corrigir esse erro? Bom, se você tem diferentes tipologias, a melhor coisa primeiro é fazer uma pré-estratificação com base em fotografias aéreas ou imagens de satélite. Se é uma área muito pequena, talvez isso tenha que ser feito em campo mesmo. Você pegar uma imagem de alta resolução ou até com um drone. Tá? Você separa as diferentes tipologias, né? Às vezes pelo arranjo de copas, pela ocorrência das espécies, separa as diferentes tipologias, faz um inventário estratificado. Vocês vão ver isso no módulo 2. Faz um inventário mais para uma área específica, digamos, não tem mais ocorrência da araucária. Onde não tem ocorrência de araucária, estou dando um exemplo, né? Você faz duas alocações amostrais nessas duas diferentes áreas, tira os valores como se fossem 2 inventários, depois no final você faz uma composição ponderada das duas, faz o que se chama de amostragem estratificada. Essa é a melhor forma, porque você reduz a variabilidade amostral, reduz a variância, portanto, você tem melhor precisão no teu inventário e reduz o teu erro. Essa é a melhor forma de resolver o problema. Tá? E quando a área é pequena mesmo, você pode fazer 2 inventários por censo, também é possível, desde que haja viabilidade econômica fazer isso. Se não, 2 boas amostragens e o uso da amostragem estratificada resolve. Ok? Professor Sangueto. O impacto das ações do profissional responsável pela coleta de dados em campo, abertura de trilhas, corte de cipós, pisoteamento de plantas, etc., é um fator a ser levado em consideração quando se trabalha com unidades amostrais permanentes? Sim. Sim, é. Nós devemos ter o máximo cuidado com isso. Abrir picadas, né? Tem que ser um trabalho cuidadoso, né? Eu, inclusive, sempre estou exortando os meus alunos, meus técnicos, meus profissionais, nos treinamentos que a gente dá sempre, né? Deixando muito claro que deve ser feita uma linha apenas para passagem. Né? As parcelas permanentes você tem que ter o menor impacto possível, né? Não ficar cortando com o facão toda a vegetação, né? Querendo livrar a parcela permanente de vegetação que está, entre aspas, atrapalhando. Né? Nós devemos manter intacta a unidade amostral, ou seja, dentro de uma realidade que retrate a realidade da floresta, que ela seja representativa. Então não devemos alterar muito pisoteio, corte com facão, com terçado, né? Outros tipos de intervenções devem ser evitados, devem ser minimizados. Quando não é possível, obviamente não é possível eliminar isso em virtude da nossa presença na floresta, mas deve ser minimizado assim, e deve ser tomar o máximo cuidado, é muito bem lembrado isso, sabe, isso é algo que às vezes as pessoas ignoram ou negligenciam, e é muito importante ter esse cuidado sim. Esse cuidado é fundamental, porque as medições sucessivas, ano a ano, nós já estamos 20 anos já monitorando uma área, por exemplo, algumas áreas, né, de floresta aqui na Mata Atlântica, temos uma rede de parcelas permanentes na Mata Atlântica. Há 20 anos nós estamos monitorando essas áreas e nós percebemos que devemos ter o máximo cuidado, sim, né, em não causar avarias, né, danos, né, na vegetação de forma arbitrária, de forma a negligenciar esse problema. Esse problema afeta sim a regeneração natural, afeta o crescimento das plantas, pode levar à mortalidade de árvores e de plantas de uma forma geral. Existe uma medida ou percentagem para o tamanho de uma parcela área, exemplo, 10 hectares, 100 metros quadrados? Não existe isso, se é que eu entendi bem a pergunta. Você tem uma área, digamos, de 10 hectares, você deve colocar parcelas de 100 metros quadrados? Não existe isso. O tamanho da parcela não é função da área, é uma função da variabilidade na floresta. Quanto mais variável, mais heterogênea for a floresta, as parcelas devem ser maiores. É o caso da floresta amazônica. Tá? Então, ela é muito heterogênea e também tem uma complexidade estrutural maior. Então você deve colocar parcelas maiores, porque se você colocar colocar parcelas pequenas,
vai haver um lugar vai ter pouca árvore, outro vai ter muita árvore. Se cai uma grande árvore, dá um valor enorme. Depois cai numa clareira, dá um valor quase zero. E aí fica uma variância muito grande. Você tem que colocar um monte de parcela, uma quantidade imensa de parcela para poder ter um inventário preciso. Então não existe essa relação. O que determina o tamanho de uma parcela normalmente, essa complexidade estrutural, os objetivos do inventário, ser mais quantitativo, mais descritivo, qualitativo. Né? Se for um inventário mais com fins florísticos, fitosociológicos, parcelas menores são aceitáveis, mas aí se faz a ressalva que é um inventário com essa característica. Quando o inventário é mais quantitativo, com finalidade econômica, comercial, as parcelas têm que ser necessariamente maiores. Quando o objetivo é monitorar a dinâmica florestal, o crescimento no longo prazo, as parcelas também têm que ser grandes. Tá? Quando você quer analisar espacialmente a ocorrência das espécies, não tem como fazer isso em parcelas muito pequenas. Então, é mais dependente de outros fatores do que essa relação área da floresta e tamanho da parcela. Pois bem. Mais uma outra questão. É o seguinte. Para inventários para fins de monitoramento de áreas em processo de restauração. Interessante, nós fizemos isso recentemente. Tá? Fizemos isso ao longo de áreas ciliares, né, de faixas de ambientes ciliares que sofreram intervenção antrópica, foram transformados em pastagens e depois foi feito o plantio de restauração. Já estamos com 6 para 7 anos, mais um pouco, isso no estado de Rondônia. Recentemente, já fizemos outros trabalhos em outras regiões, em outras tipologias, só para ilustrar o caso. O levantamento sobre parcelamento. Seria melhor manter parcelas fixas? Bom, veja bem. As áreas, não sei se eu captei bem a pergunta, mas vamos tentar elaborar. Essas áreas normalmente são áreas estreitas, muitas vezes de 30 metros, até menos. Né? O que nós decidimos fazer parcelas de um número maior de parcelas de 10 por 20 metros. Porque nós conseguimos manter aquela faixa de 30 metros, né, certo? Com cobertura, e também com mais parcelas nós conseguimos captar mais a variabilidade. Se nós tivéssemos poucas parcelas grandes, nós podemos sair, extrapolar a área e também não captar toda a variabilidade. E não era viável fazer muitas parcelas grandes. Então o que nós fizemos? Fizemos algumas parcelas, fomos testando um pouco o tamanho da parcela, nós chegamos a esse tamanho, e fomos aumentando a intensidade amostral e com um número de parcelas lá definido, nós chegamos a uma boa precisão. Então, nessas áreas de restauração florestal, nós tivemos um bom êxito com parcelas de 10 por 20 metros, parcelas pequenas, mas uma intensidade amostral suficiente. Aquele cálculo do N, vocês vão ver ainda mais para frente, mais detalhes, né, da intensidade amostral. Mas vocês já viram alguma coisa, né? Eu fiz um pequeno ensaio aí com vocês, né? Um número de parcelas de área fixa que atenda à precisão. Aí você coloca na pergunta, seria melhor manter parcelas fixas? Bom, se o objetivo é o monitoramento ao longo do tempo, ou seja, o monitoramento da dinâmica, do progresso, do desenvolvimento das plantas ao longo do tempo, que é isso que a gente quer avaliar, às vezes, a performance do processo de restauração florestal. Sim, então implanta lá, digamos, aos 2, 3 anos, vai monitorar aos 5, aos 7, aos 10, enfim. As parcelas seriam parcelas permanentes, né? Com área fixa seria o desejável. Sim? Área fixa porque tem uma superfície definida. Isso é área fixa. Né? E seriam permanentes porque ficariam no campo, né? Naqueles locais e seriam remedidos. Né? Então são parcelas de área fixa permanentes. Mas podemos ter uma amostragem em linha, amostragem não são de área fixa, né? Poderiam ser permanentes também. E ao contrário, poderiam ser parcelas de área fixa que são temporárias, quando você quer avaliar somente o momento, né, único, né? Uma fotografia do momento atual. Então nessas situações aí nós poderíamos sim, para avaliar o processo de restauração florestal, ter parcelas permanentes de área fixa. Nesse tamanho que eu falei para vocês é um tamanho adequado. Tem que testar um pouco porque, claro, não existe uma realidade, uma verdade única, mas não pode ser parcelas muito grandes porque a faixa é muito estreita, né?
devemos tomar cuidado também muitas vezes com gradiente. Às vezes você tem um rio que tem uma transição, né? uma faixa ciliar mais ampla, né? Às vezes nós precisamos captar essa variação, essa topossequência, né? Então às vezes nós colocamos parcelas, fizemos isso em usinas hidrelétricas, áreas de inundação, né? Parcelas na parte mais montante ou ajusante, um pouco mais afastada, um pouco mais próxima da lâmina d'água. Uma distribuição seguindo essas diferentes topossequências, ok? Então, existem diferentes abordagens, né? Bom, o protocolo de monitoramento do Pacto da Mata Atlântica considera o mínimo de 5 parcelas de 25 por 4. Né? Em uma das minhas áreas, o processo de restauração aconteceu exatamente isso. Extrapolou e cheguei ao passo e de outro lado ao leito do rio. Pois é. Muitas vezes, esses protocolos eles são indicativos, eles não são a verdade absoluta. Né? Às vezes não tem a área, e você retratou isso, né? Você revelou isso, e é verdade. Né? E 25 parcelas é uma pergunta assim, bem pura. Como que nós calculamos a variabilidade de 5 parcelas? Às vezes eu tenho uma parcela que tem 1.000 árvores por hectare, outra que eu tenho 10 árvores por hectare, outra que eu tenho 100 árvores por hectare, outra que eu tenho 50 árvores por hectare, outra área que eu tenho 2.000 árvores por hectare. Qual que é o valor médio? Eu nem posso calcular, né? De tão variável que é. Então, esses indicativos de 5 parcelas, sob a ótica estatística, não tem valor nenhum. Né? Não é uma crítica, eu não estou né, fazendo nenhuma crítica direcionada a esse protocolo, mas todo inventário tem que ter, no mínimo, intensidade amostral para começar no inventário com 20 parcelas, algo assim. Nunca começar com 5. Ah, mas não vai caber. Então faça um censo, certo? Faça um censo que é melhor. Fazer um inventário com poucas parcelas é melhor fazer um censo. 5 parcelas pelo cálculo estatístico, os cálculos estatísticos de média, variância, das grandezas estatísticas, ele, via de regra, não tem representatividade. E 25 por 4 também é um número um pouco arbitrário, né? Claro, depende do espaçamento, depende disso, depende daquilo. Mas normalmente a gente prefere, como eu disse para vocês, ter mais parcelas e com tamanhos um pouco maiores, né? Pelo menos 10 por 20. Eu acho que esse assunto já foi debatido em muitos eventos, mas eu já participei, inclusive, de algumas discussões a respeito, né? E eu não compactuo, não coaduno muito bem com esse protocolo, não. Tá? Devemos desenvolver protocolos, né, regras gerais, né? Inclusive eu tenho vários colegas aí que trabalharam com protocolos, eu mesmo, né, da Mata Atlântica, também da rede de parcelas da Mata Atlântica. Você vai ver que o nosso protocolo não é assim, né? Mas eu acho que protocolos normalmente servem só como indicativos, né? Não como uma verdade absoluta. Aí o que acontece se você usa um protocolo às cegas, né? E como uma coisa engessada? Acontece isso, né? Não serve, né? Não capta a realidade. A melhor coisa que deve fazer é o seguinte: chegar numa área, reconhecê-la por um mapa, por uma imagem satélite, por uma fotografia aérea, com algum tipo de imagem, fazer o percurso no campo, planejar bem, olha, aqui serve parcelas de tal tamanho. Né? Para cada situação, é uma situação. Né? Claro, devemos seguir a praxe profissional, aquilo que é tendência, aquilo que os protocolos dizem, mas sempre devemos nós decidirmos o melhor protocolo para o nosso trabalho. A não ser que haja um rigor, não, olha, é obrigado a fazer, bom, o órgão ambiental disse, então não tem como recorrer. Mas o profissional tendo autonomia, ele deve decidir pela melhor técnica. E muitas vezes aquilo que é engessado, aquilo que é decidido de uma forma arbitrária, não é o melhor para fazer o inventário. Eu sou analista do órgão ambiental do Estado e já tive o caso que autorizei a supressão de vegetação maior de 2 hectares de estágio médio de regeneração, de sucessão, né? Por algum tempo, a Polícia Ambiental foi na área e constatou que uma parte da área era estágio avançado de regeneração. Isso pode acontecer. Estou sendo questionado pela polícia sobre autorização emitida, porém sei que pode ter havido um erro estatístico do próprio projetista que apresentou o inventário analisado por mim. O professor diria sobre... Pode ter acontecido, sim. Às vezes, um pedaço da área
Eu cansei de fazer isso também, muitas vezes fiz isso, fui fazer inventário em áreas para definir estágios de regeneração, estágio de sucessão, né? Muitas, inúmeras vezes, né? Fazer isso. E muitas vezes há um questionamento, né? Às vezes uma crítica, né? Sobre o técnico. O técnico às vezes ele fica encurralado porque, né, você vê numa saia justa, né? Pode ter havido algum erro estatístico? Pode ter havido, né? A definição desses estágios de regeneração também não é absoluto, né? Certo? Quando você olha de cima uma floresta, às vezes você vê uma parte que tem uma característica, uma parte da floresta, outra parte, né? Então, às vezes você tem numa mesma área diferentes graus de intervenção, graus ou estágios de regeneração numa mesma área. Você tem que ir pelo aquilo que predomina, né? Daí ocorre uma espécie lá, essa espécie é típica da floresta em estágio avançado. Ela ocorreu, então, em estágio avançado. Isso não é verdade. Mas é que, às vezes, o preto no branco, aquilo que está escrito, né? Às vezes é colocado contra a técnica. Isso oprime, né, o profissional que trabalha no órgão ambiental. Isso coloca entidades de controle, às vezes, atacando, né, o profissional que analisa o processo ou o profissional que elaborou o inventário. Isso me causa muita espécie, muita preocupação, né, porque nós não nos metemos em outras searas para dar palpites, mas profissionais ou pessoas de outras áreas vêm dar palpite na área que nós somos profissionais, né? Então isso acontece, isso é uma lástima que isso aconteça. Quem deveria dizer como se o inventário é bom, é ruim, está correto, devia ser os profissionais que atuam na área e não outros profissionais que nem têm muitas vezes a mínima condição, né? Isso acontece, infelizmente, por o nosso país não ser um bom valorizador dos profissionais, né? Temos que ter mais gente preparada, mais profissionais para podermos defender essa corrente de trabalhar tecnicamente a questão. Nós não vamos nos meter lá no que os médicos fazem, no que os advogados fazem, no que os geólogos fazem, etc. Nós não damos, mas na nossa área, por isso que todo mundo quer dar palpite, né? A polícia pode classificar estágio excepcional? Aí está. Qual que é a formação desse profissional? Eu diria que não. Como que ela... Qual é a profissão? Eu posso falar que alguém está com câncer, sendo engenheiro florestal? Eu posso até suspeitar que aquela pessoa está doente, mas eu não posso dizer o que ela tem. É até uma atitude antiética, né? Certo? Então eu diria que não, né? Quem tem que dizer é o técnico, o profissional que foi formado, que estudou os 4, 5 anos, que está aí, né, se especializando, tá certo? Eu diria que não. Tá? Infelizmente o nosso país e nossos órgãos ambientais são alvo de muita pressão, de muita coisa desse tipo que você menciona. Tá? Eu acho que isso é um erro crasso, né, do nosso sistema. Bom, pessoal, eu acho que nosso tempo